Aquela noite de sexta-feira deveria ter sido apenas mais uma volta para casa depois do plantão no hospital. Eu nunca imaginei que as palavras de um taxista desconhecido, ditas em pânico enquanto travava todas as portas do carro, mudariam completamente o rumo da minha vida. "Não desça aqui, confie em mim", ele disse com a voz tremendo. Eu estava apavorada, sozinha, em um bairro que não conhecia. 5 minutos depois, quando entendi o real motivo daquele pedido desesperado, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Débora, tenho 29 anos e trabalho como enfermeira em um hospital particular na zona sul de São Paulo. Sempre fui dedicada ao trabalho, talvez até demais. Minha mãe costumava dizer que eu colocava a profissão acima de tudo, inclusive da minha própria vida pessoal. Ela não estava completamente errada. Depois de 5 anos de relacionamento, meu noivo tinha terminado comigo justamente por isso, dizendo que eu amava mais meus pacientes do que a ele. Aquela sexta-feira, dia 23 de agosto, era para ser especial. Depois de 3 meses trabalhando em turnos duplos para ajudar minha mãe a pagar o tratamento de saúde do meu pai, finalmente eu tinha conseguido folgar no fim de semana. Minha irmã mais nova, Camila, tinha planejado um churrasco em família no sítio do meu tio em Mairiporã. Todo mundo estaria lá. Meus pais, meus tios, meus primos. Até minha avó, que raramente saía de casa por causa da artrose, tinha confirmado presença. Eu estava empolgada. Tinha até comprado uma roupa nova, um vestido floral que encontrei em promoção no shopping Morumbi. Era simples, mas bonito. Combinava com a ocasião. O plano era sair do hospital às 18 horas, passar em casa para tomar banho, trocar de roupa e pegar a mala que já estava pronta. Camila passaria para me buscar às 20 horas e seguiríamos juntas para o sítio. Mas a vida de enfermeira raramente segue o planejado. Por volta das 17 horas, chegou uma emergência no pronto-socorro. Um acidente de moto na Marginal Pinheiros. 3 vítimas em estado grave. A equipe estava sobrecarregada e o coordenador me pediu para ficar mais algumas horas. Eu tentei recusar, expliquei sobre o compromisso familiar, mas quando vi a situação caótica do pronto-socorro, não consegui simplesmente virar as costas e ir embora. Liguei para Camila explicando que me atrasaria. Ela ficou chateada, mas entendeu. Disse que esperaria até às 22 horas no máximo, porque depois disso, o trânsito para Mairiporã ficaria muito pesado e perigoso. Prometi que estaria pronta. Guardei o celular no bolso do jaleco e voltei correndo para a sala de emergência. As horas seguintes foram um borrão de sangue, gritos, monitores apitando e médicos dando ordens. Trabalhamos sem parar. Às 21 horas, finalmente conseguimos estabilizar os 3 pacientes. Um deles, um rapaz de apenas 19 anos, teve que ser levado às pressas para a cirurgia. Acompanhei a maca até a porta do centro cirúrgico e, quando finalmente parei para respirar, olhei o relógio. 21h15 da noite. Corri para o vestiário, tirei o jaleco sujo de sangue e vesti minha roupa de rua. Peguei o celular e vi 7 chamadas perdidas de Camila. Liguei de volta imediatamente. Ela atendeu irritada. Disse que tinha esperado até 10 minutos atrás, mas que agora já estava no meio do caminho para Mairiporã. Não fazia sentido voltar para me pegar. Eu teria que ir por conta própria no sábado de manhã. Desliguei o telefone com um nó na garganta. Estava exausta, frustrada e com fome. Minha mochila com a roupa para o fim de semana estava no meu apartamento em Pinheiros. Pensei em pegar um Uber até em casa, mas quando abri o aplicativo, o valor estava absurdamente alto por causa da tarifa dinâmica de sexta-feira à noite. Quase R$ 80 para um trajeto que normalmente custaria 25. Decidi tentar um táxi comum. Saí do hospital pela porta lateral, que dava para uma rua menos movimentada. O ar frio da noite bateu no meu rosto e me fez perceber o quanto eu estava cansada. Acenei para um táxi que passava. Ele parou. Era um Corolla branco, meio velho, com alguns amassados na lateral. O motorista era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, rosto cansado. Entrei no banco de trás e dei meu endereço.
O motorista apenas assentiu com a cabeça, sem dizer uma palavra. Ajeitei a mochila ao meu lado e encostei a cabeça no vidro da janela. O carro tinha um cheiro característico de ambientador de carro misturado com cigarro velho. O banco estava um pouco rasgado, com a espuma aparecendo em alguns pontos. O taxímetro piscava sua luz verde no painel. Fechei os olhos por um instante, sentindo o peso da exaustão. Meus pés doíam depois de quase 10 horas em pé. Minhas costas estavam tensas. Tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Amanhã eu pegaria um ônibus cedo para Mairiporã e ainda conseguiria aproveitar o fim de semana com a família. O táxi começou a se mover. Eu meio que cochilei durante os primeiros minutos. Quando abri os olhos novamente, percebi que estávamos em uma rua que eu não reconhecia. Não era o caminho normal para Pinheiros. Olhei pela janela tentando me situar. Estávamos em uma região industrial, com galpões grandes e ruas mal iluminadas. Um arrepio percorreu minha espinha. Endireitei-me no banco e perguntei ao motorista por que ele tinha pegado aquele caminho. Minha voz saiu mais tensa do que eu pretendia. O motorista não respondeu. Seus olhos estavam fixos no retrovisor, não na estrada à frente. Ele parecia estar observando algo atrás de nós com uma intensidade perturbadora. Meu coração começou a acelerar. Todas as notícias que eu já tinha lido sobre passageiros sendo assaltados ou sequestrados por falsos taxistas vieram à minha mente. Coloquei a mão na mochila instintivamente, segurando-a com força. Calculei mentalmente a distância até a porta. Se ele parasse em algum sinal, eu poderia tentar sair correndo. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais assustador. O motorista de repente acelerou, fazendo uma curva brusca que me jogou contra a lateral do carro. Olhei para trás tentando entender o que estava acontecendo. Havia outro carro nos seguindo. Um sedã preto com os vidros escurecidos. Estava muito próximo, quase colado no nosso para-choque. "O que está acontecendo?" perguntei com a voz trêmula. O motorista ignorou minha pergunta. Ele fez outra curva, dessa vez entrando em uma rua ainda mais estreita e escura. O sedã preto continuou nos seguindo. Meu pânico aumentou. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas minha mão tremia tanto que quase deixei o aparelho cair. O motorista finalmente falou. Sua voz era grave e tensa. "Guarda esse celular. Não liga para ninguém ainda." Eu quase gritei de volta, exigindo saber o que diabos estava acontecendo. Mas algo no tom dele me fez hesitar. Não era a voz de alguém que queria me fazer mal. Era a voz de alguém que estava tão assustado quanto eu. Ele fez mais uma série de curvas rápidas, claramente tentando despistar o carro que nos seguia. Passamos por ruas desertas, cruzamos um viaduto e entramos em um bairro residencial que eu não conhecia. O sedã preto ainda estava lá, persistente como uma sombra. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. De repente, o motorista freou bruscamente em frente a um pequeno mercadinho que ainda estava aberto. Antes que eu pudesse reagir, ele travou todas as portas do carro. Ouvi o clique mecânico das travas. Puxei a malaneta desesperadamente, mas a porta não abriu. Estava presa. Presa dentro de um táxi desconhecido, em um bairro que eu não sabia onde ficava, com um motorista que tinha acabado de me trancar dentro do veículo. "Abre essa porta agora!" gritei, socando o banco da frente. Meu pânico tinha se transformado em terror absoluto. Todas as histórias de horror que circulavam nas redes sociais sobre mulheres sequestradas pareciam estar se tornando realidade. Eu ia morrer. Ia ser encontrada em algum terreno baldio. Minha mãe teria que identificar meu corpo. Essas imagens horríveis passavam pela minha mente em frações de segundo. O motorista se virou para mim pela primeira vez desde que eu tinha entrado no carro. Seu rosto estava pálido, coberto de suor. Seus olhos eram grandes e assustados. Ele não parecia um criminoso. Parecia alguém aterrorizado. "Escuta", disse ele com urgência. "Eu preciso que você confie em mim. Não desça deste carro. Por favor, confie em mim." "Confiar em você?" gritei de volta. "Você me trancou aqui. Deixa eu sair." Continuei puxando a malaneta, chutando a porta, tentando abrir a janela. Nada funcionava.
Ele tinha controle total sobre o veículo. Eu estava completamente à mercê dele. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não queria morrer. Tinha tantas coisas que ainda queria fazer. Queria ver meu pai se recuperar. Queria me reconciliar com minha irmã depois da briga boba que tivemos mês passado. Por favor, me escuta. O motorista insistiu, sua voz quebrando. Aquele carro que estava nos seguindo, você viu, né? Eu assenti, ainda soluçando. Eles não estão atrás de mim. Estão atrás de você. Suas palavras não fizeram sentido imediato. Atrás de mim? Por quê? Eu era só uma enfermeira. Não tinha dinheiro. Não tinha inimigos. Não tinha nada que alguém pudesse querer. Antes que eu pudesse questionar, ele apontou para o mercadinho. Em 5 minutos, você vai entender tudo. 5 minutos. É tudo que eu peço. Fica quieta aqui, abaixada, e em 5 minutos você vai ver por que eu fiz isso. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade crua que me fez hesitar. Minha lógica gritava para continuar tentando escapar, mas meu instinto sussurrava que talvez, apenas talvez, ele estivesse dizendo a verdade. Eu me encolhi no banco traseiro, abraçando minha mochila como se fosse um escudo. O motorista se virou para a frente novamente, mas manteve os olhos fixos nos retrovisores. Seus dedos tamborilavam nervosamente no volante. Podia ouvir sua respiração pesada. Os 5 minutos que ele tinha pedido pareciam se arrastar como horas. Cada segundo era uma eternidade de incerteza e medo. Olhei ao redor tentando memorizar detalhes. O mercadinho tinha uma placa desbotada dizendo Mercado do Seu João. Havia um poste de luz piscando do lado de fora. 2 pessoas passaram pela calçada, conversando animadamente, completamente alheias ao drama silencioso acontecendo dentro do táxi estacionado. Pensei em gritar por elas, bater na janela, mas a mão do motorista se moveu para a chave na ignição, como se estivesse pronto para sair a qualquer momento. Meu celular vibrou dentro da mochila. Era minha mãe perguntando se eu tinha chegado bem em casa. Meus dedos tremeram sobre a tela. Queria tanto responder, dizer onde eu estava, pedir ajuda. Mas as palavras do motorista ecoavam na minha cabeça. Em 5 minutos você vai entender. Decidi esperar. Se nada acontecesse, se aquilo fosse realmente uma armadilha, eu gritaria, quebraria a janela, faria qualquer coisa. Então, exatamente como o motorista tinha previsto, após cerca de 4 minutos, o sedã preto apareceu novamente. Ele passou devagar pela rua, reduzindo a velocidade ao se aproximar do mercadinho. Podia ver 2 silhuetas dentro do veículo. O carro parou a alguns metros de distância. Fiquei paralisada, observando. Uma das portas do sedã se abriu. Um homem saiu do sedã preto. Ele era alto, vestia uma jaqueta escura e olhava ao redor com movimentos calculados. Mesmo na penumbra da rua mal iluminada, havia algo familiar nele. Meu coração pulou uma batida. Inclinei-me um pouco para a frente, tentando ver melhor através do vidro do táxi. O homem caminhou em direção ao mercadinho, observando cada carro estacionado na rua. Quando ele passou sob a luz do poste piscante, meu sangue gelou. Eu conhecia aquele rosto. Conhecia muito bem. Era Leonardo, meu ex-noivo. O homem com quem eu tinha passado 5 anos da minha vida. O homem que tinha jurado me amar para sempre. O homem que tinha terminado comigo 3 meses atrás dizendo que eu era casada com o trabalho e não com ele. Que diabos? Murmurei, minha mente lutando para processar o que estava vendo. Por que Leonardo estaria me seguindo? Por que ele estava naquele carro? Nada fazia sentido. Olhei para o motorista buscando respostas. Ele continuava observando Leonardo através do retrovisor, sua mão firme na chave da ignição, pronto para fugir se necessário. Leonardo andou até o mercadinho e entrou. Através das janelas de vidro, podia vê-lo falando com o atendente, mostrando algo no celular. Provavelmente minha foto. Estava me procurando. Meu ex-noivo, o homem que eu tinha amado, que tinha planejado casar, estava me caçando pelas ruas de São Paulo como se eu fosse uma criminosa fugitiva. O motorista se virou para mim novamente. Você conhece ele? Perguntou. Eu assenti.
incapaz de falar. Minha garganta estava completamente fechada. É seu ex, né? Leonardo Silva. Meus olhos se arregalaram. Como ele sabia o nome de Leonardo? Como ele sabia qualquer coisa sobre minha vida? O medo voltou com força total. Quem é você? Consegui perguntar. Minha voz rouca. O motorista suspirou profundamente antes de responder. Meu nome é Alberto. Trabalho, ou melhor, trabalhava para uma empresa de segurança privada. Fui contratado há 2 semanas para vigiar você. As palavras caíram como bombas. Alguém tinha me contratado para me vigiar? Por quem? Exigi, minha confusão se transformando em raiva. Por ele, Alberto respondeu, apontando para o mercadinho onde Leonardo ainda estava. Seu ex-noivo me pagou para seguir você, anotar sua rotina, saber seus horários, onde você mora, onde trabalha, com quem você fala. Tudo. Senti náusea subindo pela minha garganta. Leonardo tinha me colocado sob vigilância. Por 3 meses, desde o término, eu tinha sido seguida, observada, estudada como um animal em um zoológico. Mas por quê? Perguntei, lágrimas escorrendo novamente. Alberto hesitou. No começo, eu achei que era só um cara ciumento, sabe? Querendo ter certeza de que a ex não estava com outro. Acontece. Eu já fiz esse tipo de trabalho antes. Mas ontem, quando ele me ligou, foi diferente. Ele me ofereceu 50 mil reais. 50 mil. Para fazer algo que ele não especificou direito no telefone. 50 mil reais. Era muito dinheiro. Dinheiro suficiente para fazer pessoas comuns fazerem coisas terríveis. Alberto continuou, sua voz baixa e carregada de culpa. Ele marcou de se encontrar comigo hoje à noite. Disse que me daria os detalhes pessoalmente. Mas eu tenho 3 filhas, moça. 3 meninas que eu crio sozinho. E quando um trabalho envolve tanto dinheiro e tanto segredo assim, geralmente significa uma coisa só. Ele não precisou terminar a frase. Eu entendi. Leonardo queria me matar. Meu ex-noivo, o homem que tinha me dado um anel de noivado em uma praia romântica em Búzios, que tinha chorado de emoção quando eu disse sim, agora queria me ver morta. O mundo pareceu desmoronar ao meu redor. Nada mais fazia sentido. Tudo que eu tinha acreditado ser real era uma mentira. Eu não sou assassino, Alberto disse firmemente. Quando percebi o que ele realmente queria, pensei em simplesmente sumir, devolver o adiantamento que ele já tinha me dado e fingir que nunca tinha acontecido nada. Mas aí eu pensei em você. Uma mulher jovem, trabalhadora, que nem imagina o perigo que está correndo. Não consegui simplesmente deixar você à própria sorte. Então foi por isso que ele tinha me seguido desde o hospital. Não para me fazer mal, mas para me proteger. Quando percebeu que Leonardo e outra pessoa no sedã preto estavam me esperando na saída, decidiu me pegar primeiro. As curvas malucas, a fuga desesperada, tudo tinha sido para me salvar. Eu tinha passado aqueles minutos terríveis achando que ia morrer nas mãos de Alberto, quando na verdade ele estava impedindo que eu morresse nas mãos de Leonardo. Tem outra pessoa com ele, Alberto explicou, apontando discretamente para o sedã. Um cara chamado Juliano. Ex-policial expulso da corporação há uns anos por envolvimento com milícia. Esse tipo de gente não tem escrúpulos. Faz qualquer coisa por dinheiro. Meu estômago revirou. Leonardo não estava apenas planejando me matar. Ele tinha contratado um criminoso profissional para fazer o trabalho. Observamos em silêncio enquanto Leonardo saía do mercadinho, claramente frustrado por não ter me encontrado. Ele voltou para o sedã e os 2 homens pareceram discutir algo. Podiam ver Leonardo gesticulando animadamente, batendo no painel do carro. Juliano ao volante permanecia impassível. Depois de alguns minutos, o sedã saiu em alta velocidade, provavelmente indo procurar em outro lugar. Alberto esperou até que o carro desaparecesse completamente antes de destravar as portas. O clique das travas sendo liberadas soou como liberdade. Eu poderia sair agora se quisesse. Poderia correr para o mercadinho, pedir ajuda, ligar para a polícia, mas meu corpo não se movia. Estava em choque, processando lentamente a bomba de informações que tinha acabado de receber. Você precisa sair de São Paulo hoje,
Alberto disse, sua voz urgente. Leonardo sabe onde você mora, sabe onde você trabalha, sabe sua rotina. Enquanto você estiver na cidade, você está em perigo. Ele tinha razão. Ir para casa agora seria suicídio. Leonardo provavelmente estava indo para lá neste exato momento, esperando que eu chegasse desprevenida. Eu não tenho para onde ir, respondi, minha voz soando distante e estranha. Alberto pensou por um momento. Você não tinha um compromisso familiar neste fim de semana? Ouvi você falando sobre isso no telefone com sua irmã mais cedo. Ele realmente tinha me seguido o dia todo. Sabia sobre o churrasco em Mairiporã. Sabia sobre minha família. Sim, confirmei. Minha família está em um sítio em Mairiporã. Mas como eu vou chegar lá? Leonardo vai estar me procurando em toda parte. Tu. Alberto ligou o motor do táxi. Eu te levo. Conheço caminhos alternativos. Vamos evitar as principais rodovias. Vai demorar mais, mas é mais seguro. Olhei para ele, esse estranho que tinha salvado minha vida por pura decência humana, e assenti. Enquanto o táxi saía daquela rua, peguei meu celular e comecei a ligar para minha irmã. Minhas mãos ainda tremiam. Camila atendeu no terceiro toque, sua voz sonolenta indicando que ela já estava dormindo. Débora, que horas são? Você está bem? Respirei fundo, tentando manter a voz calma. Camila, eu preciso que você me escute com atenção e não faça perguntas agora. O tom sério da minha voz a deixou imediatamente alerta. O que aconteceu? Ela perguntou, agora completamente acordada. Estou indo para aí agora, mas tem algo muito grave acontecendo. Quando eu chegar, vou explicar tudo. Por enquanto, preciso que você não conte para ninguém, especialmente para a mamãe, tá bom? Camila hesitou, mas concordou. Desliguei e encostei a cabeça no banco, fechando os olhos. O táxi de Alberto seguiu por ruas secundárias que eu nunca tinha visto antes. Cruzamos bairros periféricos onde as casas eram simples e as ruas estreitas. Passamos por feiras noturnas ainda funcionando, com barraquinhas vendendo churrasquinho e caldo de cana. A vida normal acontecendo enquanto meu mundo desabava. Era surreal. Todas aquelas pessoas vivendo suas vidas cotidianas sem imaginar o drama acontecendo dentro daquele Corolla branco. Durante o trajeto, Alberto me contou mais detalhes sobre o trabalho de vigilância que tinha feito. Ele tinha fotos minhas entrando e saindo do hospital, comprando pão na padaria perto de casa, correndo no parque aos domingos. Semanas da minha vida documentadas sem que eu soubesse. A invasão de privacidade me deixou nauseada, mas também grata. Se não fosse por Alberto ter feito esse trabalho, ele não estaria ali para me salvar hoje. Por que você acha que ele quer me matar? Perguntei depois de um longo silêncio. Era a pergunta que martelava na minha cabeça. Leonardo tinha terminado comigo. Estava livre. Por que não simplesmente seguir em frente com a vida dele? Por que essa necessidade de me eliminar? Alberto olhou para mim pelo retrovisor. Sua expressão séria. Geralmente, quando alguém quer matar o ex-parceiro, há 3 motivos principais, ele explicou. Dinheiro, segredo ou obsessão. Às vezes, uma combinação dos 3. Pensei sobre isso. Dinheiro? Eu não tinha quase nada. Ganhava um salário razoável como enfermeira, mas nada extraordinário. Meus pais eram classe média. Não havia herança esperando por mim. Segredo? Que segredo Leonardo poderia ter que exigisse minha morte? Durante nosso relacionamento, eu tinha sido completamente transparente. Ele conhecia cada aspecto da minha vida. Eu não sabia de nada comprometedor sobre ele. Ou, pelo menos, achava que não sabia. Talvez houvesse algo que eu tinha visto ou ouvido sem perceber a importância. Obsessão? Essa parecia a opção mais provável. Leonardo sempre tinha sido um pouco controlador. Gostava de saber onde eu estava, com quem estava, o que estava fazendo. No início do relacionamento, eu achava fofo, prova de que ele se importava. Com o tempo, começou a me sufocar. Mas obsessão ao ponto de querer me matar? Parecia extremo demais. Tem algo que eu preciso te contar, Alberto disse, interrompendo meus pensamentos. Ele parecia hesitante, escolhendo cuidadosamente as palavras. Nos últimos dias da vigilância, eu segui Leonardo também. Queria entender melhor quem era meu cliente.
e descobri algumas coisas preocupantes. Meu coração acelerou novamente. O que mais poderia haver? Leonardo tem outra namorada, Alberto revelou. Uma mulher chamada Patrícia. Eles estão juntos há pelo menos 6 meses. 6 meses. Isso significava que ele estava com ela 3 meses antes de terminar comigo. Ele tinha me traído durante os últimos meses do nosso relacionamento. A dor da traição se misturou com o medo, mas ainda não explicava por que ele queria me matar. Tem mais, Alberto continuou. Patrícia é filha de um empresário muito rico aqui de São Paulo, donos de uma rede de concessionárias de carros de luxo. E pelo que descobri, eles estão planejando um casamento em breve. Casamento. Leonardo ia se casar com outra pessoa. Tudo começou a fazer sentido de uma forma doentia e perturbada. Ele quer se livrar de mim porque eu sou um obstáculo, murmurei, mais para mim mesma do que para Alberto. Se algo der errado no relacionamento novo dele, eu sou a ex-noiva que pode voltar. Sou uma ameaça à vida perfeita que ele está construindo com a mulher rica. Alberto assentiu sombriamente. Exatamente. Ele quer garantir que você nunca possa aparecer, nunca possa contar nada sobre o passado dele, nunca possa arruinar seus planos. A crueldade disso era de tirar o fôlego. Para Leonardo, eu era apenas um item em uma lista de coisas a serem resolvidas antes do casamento. Descarte a ex-noiva. Marque a tarefa como concluída. Siga em frente para a vida de riqueza e conforto. Minha vida valia menos para ele do que o incômodo de ter que me evitar em festas ou explicar minha existência para a nova namorada rica. Eram quase 2 da manhã quando finalmente chegamos à estrada de terra que levava ao sítio do meu tio. As árvores formavam um túnel escuro dos 2 lados, iluminadas apenas pelos faróis do táxi. O barulho de cascalho sob os pneus era alto no silêncio da noite. Podia ver as luzes da casa principal brilhando ao longe, um farol de segurança naquela escuridão toda. Alberto estacionou perto do portão. Olhei para a casa e vi movimento atrás das cortinas. Alguém ainda estava acordado, provavelmente esperando por mim. Minha família sempre se preocupava quando eu me atrasava. Abri a porta do táxi e desci, minhas pernas bambas depois de horas sentada em estado de choque. Alberto desceu também, caminhando ao redor do carro para ficar ao meu lado. "Você vai ficar bem?" ele perguntou, sua voz carregada de preocupação genuína. Esse homem que não me conhecia, que tinha sido contratado para me vigiar, tinha arriscado sua própria segurança para me proteger. Não tinha palavras suficientes para agradecer. Tentei alcançar minha bolsa para pagar a corrida, mas ele levantou a mão recusando. "Não quero seu dinheiro", ele disse firmemente. Já fui pago demais por um trabalho que nunca deveria ter aceitado. Antes que eu pudesse insistir, a porta da casa se abriu e Camila saiu correndo, ainda de pijama. Ela me abraçou com força, suas mãos checando se eu estava inteira, se tinha algum ferimento. Olhou para Alberto com desconfiança. "É tudo bem", eu disse rapidamente. Ele me ajudou. Me salvou, na verdade. Camila não parecia convencida, mas me puxou para dentro. Alberto acenou uma última vez antes de voltar para o táxi. Observei as luzes traseiras do carro se afastarem pela estrada de terra até desaparecerem completamente. Só então percebi que nem tinha pegado o número dele para agradecer adequadamente depois. Dentro da casa, o calor do fogo na lareira contrastava com o frio que eu sentia por dentro. Meus pais estavam dormindo, assim como meus tios e primos. Eram mais de 2 da manhã, horário em que pessoas normais descansam, sem imaginar os horrores que acontecem na escuridão da cidade grande. Camila me sentou no sofá e trouxe um copo de água. "Agora você vai me contar o que diabos está acontecendo", ela exigiu, seus olhos queimando de preocupação e curiosidade. Respirei fundo e comecei do início. Contei sobre o plantão que se estendeu, sobre o táxi, sobre a perseguição do sedã preto, sobre Alberto e suas revelações, sobre Leonardo querendo me matar, sobre a nova namorada rica e o casamento planejado. A cada palavra, o rosto de Camila ficava mais pálido. Quando terminei, ela estava em lágrimas. "A gente precisa chamar a polícia agora", ela disse, já pegando o celular.
Eu segurei sua mão. E dizer o quê? Que meu ex me seguiu? Que um taxista me contou que ele quer me matar? Não tenho provas de nada. É minha palavra contra a dele. Camila sabia que eu estava certa. Leonardo vinha de uma família bem relacionada. O pai dele era advogado. Tinha conexões. Sem provas concretas, uma denúncia minha seria vista como histeria de ex-namorada ressentida. Pior, poderia alertá-lo de que eu sabia de seus planos, fazendo com que ele mudasse de estratégia ou acelerasse seus planos. Precisávamos de provas, precisávamos de um plano. Fica aqui no sítio por um tempo, Camila sugeriu. Pelo menos até a gente descobrir o que fazer. Era tentador, ficar escondida no meio do mato, longe de São Paulo, longe de Leonardo. Mas eu tinha responsabilidades. Meu trabalho no hospital, meus pacientes, minha vida. Não podia simplesmente desaparecer porque meu ex-noivo era um psicopata. Naquela noite, mal consegui dormir. Cada barulho me fazia pular. O vento nas árvores soava como passos se aproximando. A coruja piando lá fora parecia um aviso de perigo. Quando finalmente adormeci, tive pesadelos vívidos. Leonardo me perseguindo por corredores escuros do hospital. Acordei várias vezes suada e ofegante, checando se as portas e janelas estavam trancadas. Na manhã de sábado, acordei com o cheiro de café fresco e pão na chapa. Minha mãe estava na cozinha preparando o café da manhã para todos. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Débora, pensei que você não viria mais. Como foi a noite? Conseguiu descansar depois daquele plantão terrível? Forcei um sorriso e menti dizendo que tinha dormido bem. Durante o café da manhã, todos conversavam animadamente sobre os planos para o dia. Meu tio queria mostrar as melhorias que tinha feito no galinheiro. Minha prima estava empolgada para nadar na piscina natural do riacho nos fundos do sítio. Meu pai, que tinha ficado muito tempo doente, finalmente estava com energia para participar do churrasco. Todos estavam felizes, despreocupados. Eu me sentia uma fraude. Sorria quando era esperado. Participava das conversas, mas minha mente estava em outro lugar. Cada vez que meu celular vibrava, meu coração disparava. Checava compulsivamente se havia mensagens de números desconhecidos. Leonardo tinha meu número. Será que tentaria entrar em contato? Fazer-se de preocupado com meu sumiço? Camila não tirava os olhos de mim. Ela sabia o inferno interno que eu estava vivendo. Durante a preparação do churrasco, quando todos estavam ocupados, ela me puxou para um canto do quintal. A gente precisa fazer alguma coisa, ela sussurrou. Não dá para fingir que está tudo bem enquanto tem um maluco te procurando para te matar. Eu sei, respondi, sentindo o peso da situação mais uma vez. Mas o quê? Se eu aparecer na polícia sem provas, eles vão arquivar. Leonardo vai descobrir que eu denunciei e vai ficar ainda mais perigoso. Camila mordeu o lábio pensativa. E se a gente conseguir provas? Gravar ele confessando ou algo assim? A ideia era arriscada, mas era algo. Como a gente faria isso? Perguntei. Camila teve uma expressão determinada. Você ainda tem as chaves do apartamento que vocês dividiram? Eu tinha. Mesmo depois do término, Leonardo nunca tinha pedido de volta. Disse que eu podia ficar com elas caso precisasse pegar alguma coisa que tivesse esquecido. A gente poderia entrar lá e procurar evidências, Camila sugeriu. E-mails, mensagens, alguma coisa que prove o que ele está planejando. Era loucura. Era perigoso. Mas era também a única ideia concreta que tínhamos. Olhei para minha família reunida ao redor da churrasqueira, rindo e aproveitando o dia ensolarado. Eu queria ter minha vida de volta. Queria não ter que olhar por cima do ombro constantemente. Vamos fazer isso. Decidi. Mas não hoje. Hoje eu preciso ficar aqui e fingir que está tudo normal. Não quero preocupar a mamãe e o papai. Segunda-feira, quando eu tiver que voltar para São Paulo por causa do trabalho, a gente vai até o apartamento de Leonardo. Camila concordou. Passamos o resto do dia tentando aproveitar o churrasco familiar, mas minha mente já estava planejando nossa missão. O churrasco foi bom, apesar da ansiedade constante. Meu pai fez piadas ruins como sempre. Minha avó contou histórias da juventude que já tínhamos ouvido 1000 vezes. Meus primos disputaram quem comia mais linguiça. Era tudo tão normal, tão precioso.
Eu nunca tinha valorizado tanto esses momentos simples. A possibilidade de que poderiam acabar fazia cada segundo parecer mais intenso. À tarde, quando todos estavam fazendo a digestão relaxados na varanda, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Meu sangue gelou. Levantei-me rapidamente e me afastei do grupo antes de atender. Alô? Disse com a voz tensa. Débora? Sou eu, Alberto. Respirei aliviada. Era só o taxista. Oi, Alberto. Como você conseguiu meu número? Ele pareceu sem graça. Estava nos arquivos que Leonardo me deu quando me contratou. Desculpa ligar assim, mas precisava saber se você estava bem. Era estranho, mas também reconfortante saber que alguém fora da família estava preocupado comigo. Estou bem. Estou com minha família em Mairiporã. Ótimo. Fica aí pelo fim de semana, pelo menos. Mas tem algo que eu preciso te contar. Meu estômago apertou. Leonardo me ligou hoje cedo. Perguntou se eu tinha te visto ontem à noite. Disse que tinha passado no hospital para te buscar como surpresa, mas você tinha sumido. A mentira era patética. O que você falou? Disse que não tinha te visto. Que ontem eu estava em outro bairro fazendo outro trabalho. Senti um alívio temporário. Mas então Alberto continuou. Ele me ofereceu R$ 100.000. Dobrou o valor. Disse que precisa resolver isso até segunda-feira, porque tem compromissos importantes na terça. Meu sangue gelou novamente. Compromissos importantes. Provavelmente o casamento com Patrícia. O que você disse para ele? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Alberto hesitou antes de responder. Disse que ia pensar. Que 100.000 era muito dinheiro e eu precisava considerar. Quis ganhar tempo, sabe? Se eu recusasse direto, ele ia desconfiar que eu já tinha te avisado. Poderia contratar outra pessoa. Fazia sentido. Se Alberto se afastasse completamente, Leonardo simplesmente encontraria outro criminoso disposto a fazer o trabalho sujo. Pelo menos assim, com Alberto fingindo estar interessado, poderíamos ter informações sobre os movimentos de Leonardo. Você toparia continuar fingindo? Perguntei cautelosamente. Ser nosso informante? É exatamente por isso que liguei. Alberto respondeu. Estou disposto a ajudar você a reunir provas contra esse cara. Mas tem que ser rápido. Ele está ficando desesperado. Pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas e perigosas. Concordei. Contei para Alberto sobre o plano de invadir o apartamento de Leonardo na segunda-feira para procurar evidências. Alberto ficou em silêncio por um momento, processando. É arriscado. Muito arriscado. Se ele te pegar lá, pode antecipar os planos dele. Eu sabia. Mas que outra opção tínhamos? Posso ajudar, Alberto ofereceu. Posso vigiar o prédio, avisar se ele estiver chegando. E tenho um amigo que trabalha com equipamento de vigilância. Podemos colocar câmeras e microfones escondidos no apartamento. A ideia de transformar o apartamento de Leonardo em um estúdio de vigilância era boa. Se conseguíssemos capturar ele falando sobre os planos, teríamos provas irrefutáveis. Mas como vamos instalar tudo isso sem ele perceber? Questionei. Alberto tinha resposta para isso também. Você ainda tem chave, né? E você conhece a rotina dele. Quando ele costuma sair de casa? Pensei sobre isso. Leonardo sempre foi metódico em seus horários. Acordava às 7 da manhã, ia para a academia às 7h30, voltava às 9, tomava banho e saía para o trabalho às 10. Segunda de manhã, ele vai estar fora entre 7h30 e 9, informei. É uma janela de 1h30. Perfeito. Mais que suficiente para o que precisamos fazer. Alberto parecia confiante. Mas não vai sozinha. Eu vou com você. E sua irmã pode ficar no carro vigiando. Se der qualquer problema, a gente aborta a missão imediatamente. Sem heróis, entendido? Concordei. Não era hora de tentar ser corajosa além da conta. Voltei para a varanda onde minha família estava. Camila me olhou interrogativamente. Fiz um sinal discreto de que depois conversaríamos. O resto do sábado passou lentamente. À noite, quando todos se recolheram para dormir, Camila veio para o quarto onde eu estava. Contei tudo sobre a ligação de Alberto e o plano para segunda-feira. Estou indo com você, Camila declarou antes mesmo que eu pedisse.
Não vou deixar você fazer isso sozinha. Senti uma onda de amor pela minha irmã. Apesar de brigarmos às vezes, como todas as irmãs, ela estava ali quando eu realmente precisava. Obrigada, sussurrei, abraçando-a. Ela retribuiu o abraço com força. No domingo, fingi estar doente para não ter que participar das atividades familiares. Disse que estava com dor de cabeça forte, provavelmente consequência do plantão pesado. Minha mãe ficou preocupada. Trouxe chás e remédios. Senti-me péssima por mentir para ela, mas não podia contar a verdade. Não ainda. Primeiro precisávamos de provas concretas. Camila inventou que também não estava se sentindo bem, solidariedade de irmã, disse ela. Ficamos no quarto planejando cada detalhe da invasão de segunda-feira. Fizemos uma lista do que procurar: documentos, computadores, celulares antigos, qualquer coisa que pudesse conter evidências. Alberto enviou fotos dos equipamentos de vigilância que seu amigo tinha disponível, câmeras minúsculas, microfones do tamanho de um botão, todos com transmissão remota. À noite, Camila e eu informamos que voltaríamos para São Paulo na segunda de manhã cedo. Eu, porque tinha plantão no hospital, e ela porque tinha compromissos no trabalho. Minha mãe ficou triste de vermos ir embora tão cedo, mas entendeu. Prometemos voltar no próximo fim de semana. Era uma promessa que eu pretendia cumprir, se ainda estivesse viva. Na segunda-feira, acordamos às 5 da manhã. A casa ainda estava em silêncio absoluto. Pegamos nossas mochilas e saímos sem fazer barulho para não acordar ninguém. O ar frio da manhã me fez tremer. Ou talvez fosse apenas o medo do que estava por vir. Camila dirigiu seu Gol prata pela estrada de terra, os faróis cortando a escuridão pré-amanhecer. Paramos em um posto de gasolina na entrada de Mairiporã. Alberto nos esperava lá, seu táxi estacionado próximo às bombas. Ele tinha uma mochila preta com os equipamentos. Nos cumprimentou com um aceno de cabeça sério. Prontas? Ele perguntou. Não estávamos, mas assentimos mesmo assim. Camila nos seguiu em seu carro enquanto Alberto dirigia na frente. O trajeto até São Paulo pareceu mais rápido do que deveria. Ou talvez eu apenas quisesse que durasse mais, adiando o momento em que teríamos que executar nosso plano perigoso. Quando entramos na cidade, o sol estava começando a nascer, pintando os prédios de tons alaranjados. Era um belo dia, completamente oposto ao que eu sentia por dentro. O apartamento de Leonardo ficava em Moema, um bairro de classe média alta com ruas arborizadas e prédios modernos. Conhecia bem o caminho. Tinha morado lá por 3 anos. Cada esquina trazia memórias, algumas boas, a maioria agora manchadas pela traição e pelo horror do que ele estava planejando fazer comigo. Como eu tinha sido tão cega? Alberto estacionou 2 quadras antes do prédio. Camila parou logo atrás. Descemos e nos encontramos na calçada. Eram 6h50 da manhã. Tínhamos 40 minutos até Leonardo sair para a academia. Alberto abriu a mochila e começou a tirar os equipamentos. 3 minicâmeras, 4 microfones, todos conectados a um sistema que transmitia em tempo real para um aplicativo no celular. Vou te ensinar a usar, Alberto disse mostrando o aplicativo. Era surpreendentemente simples. Cada dispositivo aparecia como um ponto no mapa do apartamento. Podíamos ver e ouvir tudo remotamente. Os equipamentos têm bateria para 1 semana. Depois disso, vão precisar ser carregados ou substituídos. Esperamos até 7h25, quando tínhamos certeza de que Leonardo estaria se preparando para sair. Caminhamos até o prédio, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvir. O porteiro me reconheceu. Dona Débora! Quanto tempo? Como vai? Forcei um sorriso. Oi, seu Valdir. Tudo bem. Vim pegar umas coisas que esqueci aqui. Ele nem questionou, apenas acenou para passarmos. A familiaridade tinha suas vantagens. No elevador, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair a mochila com os equipamentos. Alberto colocou uma mão firme no meu ombro. Você consegue. Entra, coloca os dispositivos onde eu te mostrei e sai. 10 minutos no máximo. O elevador parou no 12º andar. As portas se abriram para o corredor familiar.
Apartamento 1203, à direita. Caminhei até a porta como se estivesse indo para o cadafalso. Coloquei a chave na fechadura com as mãos tremendo. A porta se abriu suavemente, sem resistência. Entrei no apartamento escuro e silencioso. O cheiro era familiar demais. Uma mistura do perfume de Leonardo, café e a loção pós-barba que ele usava. Tudo estava exatamente como eu lembrava. O sofá de couro marrom, a estante cheia de livros que ele nunca lia, mas mantinha para impressionar visitas, a TV de tela grande. Era como voltar no tempo, para quando eu ainda era feliz e ignorante. Alberto entrou atrás de mim, profissional e focado. Tirou a primeira câmera da mochila e a colocou dentro de um vaso decorativo na estante, posicionada para capturar a sala inteira. A segunda câmera foi colocada dentro de uma planta artificial no canto do quarto. A terceira foi o maior desafio, no escritório onde Leonardo passava horas no computador. Os microfones foram distribuídos estrategicamente. Um atrás do sofá, outro no criado mudo do quarto, um terceiro pregado sob a mesa de jantar. O último dentro do abajur do escritório. Alberto trabalhou com eficiência impressionante, claramente experiente nesse tipo de operação. Em menos de 8 minutos, todos os dispositivos estavam instalados e funcionando. Estávamos quase saindo quando ouvi um barulho que fez meu sangue gelar. A porta da frente se abrindo. Leonardo estava voltando. Ou nunca tinha saído. Alberto me puxou rapidamente para o quarto, fechamos a porta delicadamente. Ouvimos passos na sala, Leonardo andando pelo apartamento. Meu coração estava prestes a explodir. Estávamos presos. Alberto me empurrou para dentro do closet, um espaço que eu conhecia muito bem por ter guardado minhas roupas ali durante anos. Entramos e fechamos a porta com cuidado, deixando apenas uma fresta minúscula para poder ver o quarto caso Leonardo entrasse. Estava escuro e abafado lá dentro. Podia sentir a respiração quente de Alberto perto do meu rosto. Meu coração batia tão alto que tinha certeza de que Leonardo ouviria. Os passos se aproximaram do quarto. A porta se abriu. Leonardo entrou. Pela fresta do closet, podia vê-lo perfeitamente. Ele estava de moletom, como se realmente estivesse se preparando para ir à academia. Mas por que tinha voltado? Tinha esquecido algo? Ou nunca tinha planejado sair e eu tinha calculado mal sua rotina? Leonardo foi até o criado mudo e pegou seu celular, que aparentemente tinha esquecido ali. Foi quando percebi meu erro. Eu conhecia a rotina antiga dele, de quando morávamos juntos, mas já fazia 3 meses desde o término. As coisas mudam. Rotinas mudam. Eu tinha colocado todos nós em perigo baseada em informações desatualizadas. Ele checou o celular, respondeu algumas mensagens. Parecia não ter pressa. Sentou-se na cama, exatamente de costas para o closet onde estávamos escondidos. Se ele se virasse, se decidisse pegar uma roupa diferente, nos descobriria imediatamente. Apertei a mão de Alberto com força. Ele apertou de volta, um gesto silencioso de que ficaria tudo bem. Mas não estava tudo bem. Leonardo não saía. Ele fez uma ligação. Oi, amor. Eu sei que é cedo. Só queria ouvir sua voz. Era com Patrícia, a namorada rica. Ouvi a voz feminina do outro lado, abafada, mas audível. Eles conversaram sobre os preparativos do casamento, sobre a lua de mel planejada em Paris, sobre a vida perfeita que teriam juntos. Cada palavra era uma facada. Não pela traição em si, aquilo já tinha passado, mas pela naturalidade com que ele planejava tudo enquanto simultaneamente planejava me assassinar. Como se fossem 2 listas de tarefas separadas. Organizar o casamento, matar a ex-noiva, comprar as alianças. Contratar um assassino. A frieza era de deixar qualquer um horrorizado. A conversa continuou por intermináveis minutos. Leonardo riu de algo que Patrícia disse. Um riso genuíno, alegre. Ele era capaz de amar então, capaz de felicidade. Apenas não comigo. Ou talvez ele amasse a ideia de Patrícia, o dinheiro dela, o status. Não a pessoa. Talvez ele nunca tivesse amado ninguém de verdade além dele mesmo. Finalmente, ele se levantou. Caminhou até a porta do quarto. Meus músculos tensos há tanto tempo
começaram a relaxar levemente. Ele ia embora. Íamos conseguir sair dali. Mas então ele parou. Virou-se de volta para o quarto. Olhou ao redor com uma expressão estranha. Meu sangue gelou novamente. Tem alguma coisa diferente aqui. Ele murmurou para si mesmo. Meus olhos se arregalaram em pânico. O que ele tinha notado? Tínhamos sido tão cuidadosos. Os dispositivos eram minúsculos, praticamente invisíveis. Mas talvez tivéssemos deixado alguma pista. Uma porta ligeiramente mais aberta. Um objeto minimamente deslocado. Algo que só alguém que conhece cada centímetro do próprio quarto notaria. Leonardo caminhou lentamente pelo quarto, olhando para cada canto. Parou em frente ao vaso com a planta artificial, onde uma das câmeras estava escondida. Minha respiração parou. Ele se inclinou, observando de perto. Por favor, não veja. Por favor, não veja. Seus dedos tocaram as folhas da planta. Meu mundo estava prestes a acabar. Mas então seu celular tocou novamente. Ele checou a tela. Atendeu imediatamente. Alberto? Sim, estou em casa. Mudança de planos? Ao meu lado, Alberto ficou rígido. Era uma ligação dele mesmo. Ou melhor, do telefone secundário que ele tinha usado para se comunicar com Leonardo como se ainda estivesse trabalhando para ele. Leonardo ouviu por alguns segundos. Depois respondeu. Ótimo. Então a gente se encontra lá às 14h. E você tem certeza de que vai conseguir? 100 mil é muito dinheiro, mas só pago se o serviço for bem feito. Mais alguns segundos de silêncio. Perfeito. Até mais tarde. Ele desligou e finalmente saiu do quarto. Ouvimos a porta do apartamento se fechar, a chave girando na fechadura. Esperamos mais 5 minutos em silêncio absoluto antes de ousar sair do closet. Minhas pernas estavam dormentes de ficar na mesma posição. Quase caí quando tentei dar o primeiro passo. Alberto me segurou. Foi por pouco. Ele sussurrou. Por pouco era um eufemismo. Saímos do apartamento o mais rápido possível, verificando o corredor antes de sair. Desci as escadas em vez de usar o elevador. Não queria arriscar encontrar Leonardo caso ele tivesse esquecido algo novamente. Alberto me seguiu de perto. Quando finalmente saímos do prédio, senti como se pudesse respirar novamente. O ar fresco da manhã nunca tinha parecido tão bom. Camila estava no carro, visivelmente preocupada. Tínhamos demorado muito mais do que os 10 minutos combinados. Quando entramos no carro, ela quase gritou. Que diabos aconteceu? Vocês sumiram por mais de meia hora. Contamos sobre Leonardo voltando inesperadamente, sobre termos ficado presos no closet, sobre a ligação que Alberto teve que fazer para distraí-lo. Vocês são loucos, Camila disse, mas havia um tom de respeito na voz dela. Loucos e sortudos. Ela tinha razão. A sorte tinha estado do nosso lado hoje. Mas sorte não dura para sempre. Precisávamos trabalhar rápido. Alberto pegou seu celular e abriu o aplicativo de monitoramento. As câmeras estavam todas funcionando perfeitamente. Podíamos ver a sala vazia, o quarto arrumado, o escritório com a cadeira ainda encostada na mesa. Agora é esperar, Alberto disse. Esperar que ele tenha uma conversa comprometedora que a gente possa gravar. Não tivemos que esperar muito. Às 10h, enquanto estávamos em uma cafeteria próxima monitorando os dispositivos, Leonardo voltou ao apartamento. Dessa vez com companhia. Uma mulher entrou com ele. Pelos dispositivos de áudio, ouvimos risos e conversas animadas. Deve ser Patrícia, eu disse, reconhecendo a voz feminina da ligação que tinha ouvido mais cedo. Eles foram para a sala, onde uma das câmeras tinha uma visão perfeita. Vi pela primeira vez a mulher pela qual Leonardo estava disposto a me matar. Ela era bonita, isso era inegável. Cabelos loiros, roupas claramente caras. Postura confiante de quem nunca passou necessidades na vida. Leonardo serviu vinho para os dois. Apesar de ser apenas 10h. Eles conversaram sobre o casamento, sobre a festa que seria no sítio da família dela em Campinas, sobre os 300 convidados, a banda ao vivo, o buffet renomado. Era tudo tão surreal. Aquele homem estava planejando o casamento dos sonhos enquanto conspirava um assassinato.
Então a conversa tomou um rumo mais sério. Patrícia perguntou sobre mim. Você tem certeza de que sua ex não vai aparecer causando problemas? Você sabe como essas mulheres rejeitadas podem ser. Mulheres rejeitadas. Como se eu fosse o problema. Como se eu tivesse sido descartada e não conseguisse aceitar, quando na verdade eu estava sendo caçada como um animal. Leonardo riu. Um som que antes me fazia sorrir, mas agora me deixava enjoada. Pode ficar tranquila, amor. Até o fim da semana, ela não vai ser mais um problema. As palavras eram inequívocas. Patrícia, no entanto, não pareceu pegar a gravidade. Ela interpretou como ele querendo dizer que eu finalmente aceitaria o término e seguiria em frente. Mas eu sabia o que ele realmente quis dizer. Contratei um profissional. Leonardo continuou, sua voz baixa, mas clara no microfone. Alguém que vai resolver isso de forma permanente. Meu coração disparou. Ele estava confessando. Estava realmente confessando o plano de me matar. E estava sendo gravado. Olhei para Alberto e Camila. Eles estavam igualmente chocados e animados. Tínhamos a evidência. Mas Patrícia riu novamente, pensando que ele estava brincando ou sendo dramático. Você e suas piadas mórbidas. Às vezes você me assusta, sabia? Leonardo não respondeu. Apenas sorriu de forma enigmática. Ele tinha dito a verdade disfarçada de piada. Uma confissão protegida pela incredulidade de quem ouve. Era genial e terrível ao mesmo tempo. A conversa mudou para outros assuntos. Eles terminaram o vinho e saíram juntos, provavelmente para almoçar em algum restaurante chique. Assim que a porta se fechou, Alberto pausou a gravação. Temos, ele disse com satisfação. Temos ele confessando que contratou alguém para te matar. Mas seria suficiente? A confissão tinha sido vaga, poderia ser interpretada como uma piada de mau gosto. Precisamos de mais, eu disse. Precisamos dele sendo mais explícito, falando detalhes. Alberto concordou. O encontro das 2 da tarde. Eu vou estar lá. Vou gravar tudo. Era perigoso. Se Leonardo desconfiasse de qualquer coisa, poderia matar Alberto também. Mas não tínhamos muitas opções. Era arriscar ou viver para sempre olhando por cima do ombro. Alberto preparou-se para o encontro das 2 da tarde como se estivesse indo para a guerra. E, de certa forma, estava. Ele colocou um gravador minúsculo sob a camisa, preso com fita adesiva no peito. Testamos várias vezes para garantir que captava áudio claramente. Ele também levou seu celular no bolso, com uma ligação aberta para o meu número. Camila e eu ouviríamos tudo em tempo real. O local do encontro era um estacionamento abandonado na Zona Leste, um lugar deserto perfeito para conversas que não deveriam ser ouvidas. Alberto dirigiu até lá em seu táxi. Camila e eu o seguimos à distância, estacionando 2 quadras antes, longe o suficiente para não sermos vistas, mas perto o suficiente para intervir se algo desse errado. Através do celular, ouvimos Alberto chegar e estacionar. O som de uma porta de carro se abrindo e fechando. Passos no asfalto rachado. Então, a voz de Leonardo. Alberto! Estava começando a achar que você não viria. A voz dele soava amigável, quase calorosa. Como se estivessem se encontrando para um café, não para discutir um assassinato. Desculpa o atraso. Trânsito estava ruim. Alberto respondeu, sua voz calma e profissional. Havia outra pessoa ali também. Juliano, o ex-policial corrupto. Sua voz era grave e áspera. Então você tá a fim de ganhar aquela grana toda ou não? Porque se você tá com medo, a gente pode procurar outro. Era claramente uma provocação, testando o comprometimento de Alberto. Não tô com medo, Alberto respondeu firmemente. Só quero ter certeza de que entendi o trabalho direito. Você quer que eu mate a menina. A ex-noiva. Débora. Meu nome sendo dito tão casualmente em uma conversa sobre meu próprio assassinato, me fez tremer. Camila segurou minha mão, seus dedos gelados quanto os meus. Exatamente, Leonardo confirmou. Não havia hesitação em sua voz, nenhum remorso. Era como se estivesse pedindo que Alberto pintasse uma parede, não que tirasse uma vida. E tem que ser essa semana,
antes de sexta-feira. Eu vou estar em Campinas no fim de semana e preciso que isso esteja resolvido antes disso. Como você quer que seja feito? Alberto perguntou. Eu mal conseguia respirar. A conversa estava sendo tão explícita, tão inequívoca. Era exatamente o tipo de evidência que precisávamos. Juliano foi quem respondeu. Tem que parecer um acidente. Ou um assalto que deu errado. Nada que levante suspeitas. Ela trabalha em hospital, né? Muita enfermeira é assaltada saindo tarde do plantão. Leonardo adicionou mais detalhes. Terça-feira à noite ela tem plantão até a meia-noite. Sempre pega táxi para voltar para casa. É o momento perfeito. Você pode estar esperando como taxista, ela entra confiante e você faz o serviço no caminho. A frieza com que ele descrevia meu assassinato planejado era surreal. Esse era o homem que tinha me dito te amo centenas de vezes. E o corpo? Alberto perguntou, cada palavra custando visivelmente. Mesmo fingindo, tinha que ser difícil falar sobre isso. Tem um lugar que eu conheço, Juliano disse. Uma área de mata fechada perto da represa de Guarapiranga. Corpo jogado lá pode levar meses para ser encontrado. Se for encontrado. Meu estômago revirou imaginando meu corpo abandonado em algum matagal, comido por animais. E o pagamento? Alberto voltou ao assunto do dinheiro, mantendo o papel de criminoso interessado apenas no lucro. Leonardo respondeu. 50 mil agora, em dinheiro. 50 mil depois que o serviço estiver concluído e eu ver no jornal a notícia da morte dela. Camila e eu nos entreolhamos. Ele realmente tinha pensado em tudo. Ou achava que tinha. Ouvimos sons de uma bolsa sendo aberta. Papel sendo manuseado. Leonardo estava realmente entregando 50 mil reais em dinheiro para Alberto naquele momento. Conta aí, Leonardo disse. Eu confio que tá tudo certo. Alberto respondeu. Ótimo. Então a gente tem um acordo? Temos. Alberto confirmou. Ouvi o som de mãos apertando. O acordo sórdido estava selado, pelo menos na cabeça de Leonardo. A conversa continuou por mais alguns minutos, detalhando exatamente como deveria ser feito. Leonardo até forneceu uma foto minha recente, tirada sem meu conhecimento, mostrando o caminho que eu fazia do hospital até o ponto onde costumava pegar táxi. Ele tinha me estudado, me perseguido, planejado cada detalhe da minha morte. E tudo estava sendo gravado. Finalmente, o encontro terminou. Ouvimos os carros saindo. Alberto dirigiu de volta para onde estávamos. Quando ele chegou, estava pálido e suando. Saiu do carro carregando uma mochila preta. 50 mil reais, ele disse, quase em descrença. Ele realmente me deu 50 mil em dinheiro para te matar. A realidade do que acabara de acontecer nos atingiu como um trem. Tínhamos tudo. A gravação no apartamento de Leonardo admitindo que tinha contratado um profissional. A gravação do encontro com detalhes explícitos do plano. O dinheiro físico que tinha sido entregue a Alberto. Fotografias. Era evidência mais que suficiente. Mas ainda assim, eu estava com medo. Medo de que de alguma forma Leonardo escapasse. Medo de que suas conexões o protegessem. Medo de que tudo aquilo fosse insuficiente aos olhos da lei. Não vai ser insuficiente. Camila insistiu quando vocalizei minhas preocupações. Você tem tudo. Confissões gravadas, dinheiro, testemunhas. Nenhum advogado, por melhor que seja, vai conseguir livrar a cara dele disso. Alberto concordou. A gente precisa ir à polícia agora. Cada minuto que passa é um minuto a mais que ele tem para fazer alguma coisa. Decidimos ir à delegacia da mulher, onde esperávamos ser levadas mais a sério. Era segunda-feira à tarde. O movimento era razoável, mas não caótico. Camila dirigiu. Eu estava no banco do passageiro, abraçando a mochila com todas as evidências como se minha vida dependesse disso. O que, tecnicamente, dependia. Alberto nos seguiu em seu táxi. Na delegacia, pedimos para falar com uma delegada. Fomos recebidas pela doutora Fernanda Almeida, uma mulher de uns 40 anos com um olhar afiado e postura séria. Contei toda a história desde o início. O término do noivado. A perseguição na sexta à noite. Alberto me salvando. A descoberta do plano de assassinato.
Nossa invasão ao apartamento para plantar os dispositivos de vigilância. O encontro gravado. A cada detalhe que eu contava, a expressão da delegada ficava mais grave. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois pediu para ver as evidências. Ouvimos juntas as gravações. A primeira, do apartamento, onde Leonardo dizia vagamente que eu não seria mais um problema. A segunda, do estacionamento, onde cada detalhe do plano era discutido abertamente. Isso é gravíssimo, a delegada finalmente disse. Tentativa de homicídio por encomenda, associação criminosa, pelo menos. Ela olhou para Alberto. E você, senhor Alberto? Tecnicamente cometeu um crime ao aceitar esse dinheiro e fingir que iria executar o serviço. Alberto empalideceu. Eu não tinha pensado nisso. Ele tinha quebrado a lei para me ajudar. Poderia ser preso também. A delegada deve ter visto o pânico nos nossos rostos porque rapidamente acrescentou. No entanto, dado o contexto e o fato de que você estava claramente agindo para impedir um crime mais grave, eu não vejo motivo para processá-lo. Na verdade, seu testemunho vai ser crucial. Você pode se tornar testemunha colaboradora em troca de imunidade. Alberto pareceu aliviado. Vou pedir um mandado de prisão preventiva para Leonardo Silva e Juliano Santos imediatamente. A delegada explicou. Com essas evidências, o juiz vai conceder com certeza. Possivelmente ainda hoje. Débora, você vai precisar ficar em local seguro até que eles sejam presos. Tem algum lugar onde possa ficar? Algum lugar que eles não conheçam? Pensei sobre isso. Meu apartamento não era seguro. Leonardo sabia onde eu morava. A casa da minha família também não. Era o primeiro lugar que ele procuraria. O sítio em Mairiporã, talvez. Mas ele sabia que minha família tinha um sítio, mesmo não sabendo o endereço exato. Poderia descobrir com alguma pesquisa. Precisava de algo completamente fora do radar dele. Eu tenho uma prima em Santos, Camila disse. A gente não vê ela faz anos. Leonardo nem deve saber que ela existe. Posso ligar e pedir para a Débora ficar lá por uns dias. Era uma boa ideia. Santos era longe o suficiente. Uma cidade grande onde eu poderia me perder facilmente. E alguém que Leonardo não conseguiria rastrear mesmo que tentasse. A delegada concordou. Ótimo, vá para Santos hoje ainda. Eu te ligo assim que tivermos os mandados e quando eles forem executados. Ela anotou meu número de celular e o de Camila. Por favor, mantenha seu telefone sempre ligado e carregado. E não saia sozinha. Sempre tenha alguém com você. Prometi que sim, embora parte de mim questionasse se algum dia voltaria a me sentir segura sozinha. Saímos da delegacia com um misto de alívio e ansiedade. Alívio por finalmente ter colocado as autoridades a par. Ansiedade, porque até Leonardo e Juliano serem presos, eu ainda estava em perigo. Camila me levou para meu apartamento rapidamente para eu pegar algumas roupas e itens essenciais. Entramos e saímos em menos de 10 minutos, sem nem fazer questão de trancar a porta direito. Na estrada para Santos, meu celular tocou. Era um número que eu não reconhecia. Hesitei antes de atender. Alô? Débora? Oi, é o Leonardo. Meu sangue gelou. Fiz sinal para Camila, que quase perdeu o controle do carro. Por que ele estava me ligando? Será que tinha descoberto sobre a polícia? Sobre as gravações? Minha mente entrou em pânico. Forcei minha voz a soar normal, casual. Leonardo? Oi, por que está ligando? Minha mão tremia segurando o celular. Camila reduziu a velocidade do carro, claramente tentando ouvir a conversa. Do outro lado da linha, Leonardo soava calmo, até amigável. Como se nada de anormal estivesse acontecendo. Como se ele não tivesse acabado de pagar 50 mil reais para me matar. Só queria saber como você está. Ele disse com aquele tom que eu já tinha amado, mas agora me deixava enjoada. Faz tempo que a gente não conversa. Achei que seria bom a gente ter uma conversa madura, sabe? Fechar ciclos. Fechar ciclos. Ele realmente tinha a audácia de usar esse tipo de linguagem depois de tudo que tinha planejado. Estou bem, respondi, mantendo o tom neutro. Trabalhando muito, como sempre. Era importante não deixá-lo saber que eu sabia de alguma coisa.
Se ele desconfiasse que eu estava ciente dos planos dele, poderia fugir. Ou pior, antecipar o ataque. A delegada tinha dito para manter tudo normal até que os mandados fossem executados. Que bom. Você sempre foi muito dedicada ao trabalho, Leonardo disse, e havia algo em seu tom que me fez gelar. Uma espécie de nostalgia forçada. Foi uma das coisas que eu sempre admirei em você. E também uma das coisas que acabou com o nosso relacionamento, né? Mas não guardo rancor. Queria que você soubesse disso. Não guardar rancor. O homem que tinha contratado um assassino para me matar alegava não guardar rancor. A ironia era tão absurda que quase ri. Mas me controlei. Eu também não guardo rancor. Menti. A gente simplesmente não era compatível. Acontece. A conversa era surreal. Dois ex-noivos conversando civilizadamente enquanto um deles sabia que o outro tinha um assassinato planejado. Olha, eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu gostaria de te ver. Tomar um café, conversar pessoalmente, acertar as coisas de uma vez por todas. Meu estômago apertou. Ele estava tentando me atrair para um encontro. Por quê? Será que tinha descoberto sobre Alberto me avisar e agora queria me matar pessoalmente? Ou era genuinamente apenas um desejo de conversar, completamente separado de seus planos homicidas? Ah, não sei, Leonardo, disse, tentando ganhar tempo. Estou bem ocupada essa semana. Vários plantões seguidos. Ele insistiu. Que tal amanhã de manhã, antes do seu plantão? Aquela cafeteria que você gostava perto do hospital. 15 minutos só. Eu juro que não vou tomar muito do seu tempo. Olhei para Camila, que balançava a cabeça vigorosamente em negativa. Não havia como eu ir a esse encontro. Era obviamente uma armadilha. Mas se eu recusasse muito veementemente, Leonardo poderia desconfiar. Deixa eu ver como vai estar minha agenda e te respondo depois, ok? Disse, deixando a questão em aberto. Perfeito. Me manda uma mensagem confirmando. Ele parecia satisfeito com a resposta. E Débora? Eu realmente sinto falta de você, sabia? Das nossas conversas, da sua companhia. Acho que terminamos muito cedo. Talvez a gente devesse ter tentado mais. As palavras teriam me tocado há algumas semanas. Agora só me causavam náusea. Depois de desligar, finalmente pude respirar. Camila estava furiosa. Que cara de pau! Como ele tem coragem de ligar para você depois de tudo que fez? Eu também estava com raiva. Mas mais que isso, estava confusa. Por que Leonardo estava tentando essa abordagem amigável? Era parte do plano ou algo separado? Liguei para a delegada Fernanda e contei sobre a ligação. Ela ficou pensativa. Interessante. Pode ser que ele esteja tentando estabelecer um álibi. Mostrar para qualquer investigação futura que vocês estavam em bons termos, que ele não tinha motivos para te fazer mal. Ou pode ser que ele queira avaliar pessoalmente se você desconfia de alguma coisa. O que eu faço se ele insistir no encontro? Perguntei. Você vai dizer que está muito ocupada e sugerir uma data posterior. Ganhe tempo. Até amanhã de manhã, com sorte, ele já vai estar preso. A voz da delegada era firme e tranquilizadora. Os mandados já foram solicitados. O juiz está analisando agora. Deve sair ainda hoje à noite. Chegamos a Santos no início da noite. A prima de Camila, Juliana, morava em um apartamento pequeno perto da praia. Ela nos recebeu com curiosidade, mas sem fazer muitas perguntas. Camila tinha dito apenas que eu estava passando por uma situação difícil e precisava de um lugar para ficar alguns dias. Juliana aceitou sem problemas. O apartamento era aconchegante, decorado com conchas e fotos de praias. Tinha um quarto de hóspedes pequeno onde me instalei. Da janela, podia ver o mar ao longe. O som das ondas era relaxante. Uma calma que contrastava brutalmente com a tempestade que era minha vida no momento. Camila precisava voltar para São Paulo por causa do trabalho, mas prometeu ligar a cada hora. Aquela noite, mal dormi. Cada notificação no celular me fazia pular. Esperava ansiosamente pela ligação da delegada Fernanda dizendo que Leonardo tinha sido preso. Mas a ligação não veio. À meia-noite, incapaz de aguentar mais, eu mesma liguei para ela. Ela atendeu no segundo toque, sua voz mostrando que também estava acordada. Os mandados foram concedidos, ela informou.
Mas há um problema. Leonardo não está em casa. Não está no trabalho. Não conseguimos localizá-lo. Meu coração afundou. O que isso significa? Significa que ou ele teve sorte e simplesmente não está nos lugares óbvios, ou alguém o avisou e ele está fugindo. Estamos procurando. Vamos encontrá-lo. Passei a terça-feira em Santos em um estado de ansiedade constante. Juliana saiu para trabalhar, me deixando sozinha no apartamento. Ela tinha oferecido ficar comigo, mas eu insisti que estava tudo bem. Não queria envolver mais pessoas inocentes nessa situação. Tranquei todas as portas e janelas, fechei as cortinas e fiquei grudada no celular esperando notícias. Camila ligava a cada hora como prometido. Alberto também ligou algumas vezes para saber como eu estava. A delegada Fernanda me mantinha atualizada sobre a busca por Leonardo. Eles tinham ido à casa dele, ao escritório, aos lugares que ele frequentava. Nada. Ele tinha desaparecido. Juliano, o ex-policial, também estava desaparecido. Como se soubessem que a polícia estava atrás deles. Será que alguém vazou a informação? Perguntei à delegada durante uma das ligações. Era minha maior preocupação. Se houvesse um informante dentro da polícia, eu nunca estaria segura. A delegada não descartou a possibilidade, mas tentou me tranquilizar. Mesmo que eles tenham sido avisados, não podem fugir para sempre. Temos seus nomes, suas fotos, suas placas de carro. Toda a polícia do estado está procurando. Mas isso não me consolava muito. Brasil é um país grande. Leonardo tinha dinheiro, tinha recursos. Poderia estar em qualquer lugar. E enquanto estivesse livre, eu estava em perigo. Não podia voltar para minha vida normal. Não podia trabalhar. Não podia ver minha família direito. Estava em um tipo de prisão. Uma prisão de medo. À tarde, recebi uma mensagem de Leonardo. E aí? Conseguiu ver sua agenda? Podemos marcar aquele café? Mostrei a mensagem para a delegada Fernanda imediatamente. Ele ainda não sabe que a gente sabe. Ela analisou. Isso é bom. Significa que provavelmente não fugiu por causa da investigação, mas por outra razão. Responda dizendo que hoje é impossível, mas que amanhã talvez você consiga. Segui a orientação dela. Respondi a Leonardo de forma vaga, mantendo a possibilidade de encontro aberta sem confirmar nada. Ele respondeu rapidamente, dizendo que estaria esperando, que realmente precisava me ver. O tom das mensagens era quase desesperado. Um homem que tinha pago para me matar agora desesperado para me ver. O paradoxo era perturbador. À noite, Juliana voltou do trabalho. Preparou o jantar para nós duas, massa com molho e uma salada simples. Tentei comer, mas tudo tinha gosto de papelão. Minha mente estava longe demais para apreciar comida. Juliana notou minha falta de apetite, mas não comentou. Apenas disse que se eu precisasse conversar, ela estaria ali. Agradeci, mas não falei nada. Como explicar uma situação tão absurda? Depois do jantar, meu celular tocou. Era a delegada Fernanda. Meu coração disparou. Será que tinham encontrado Leonardo? Atendi esperançosa. Débora, temos uma situação, ela disse, e o tom dela me assustou. O que houve? Perguntei, meu estômago se revirando. Leonardo está em Santos. Descobriu de alguma forma que você está aí. Tudo ao meu redor pareceu desacelerar. Como ele tinha descoberto? Eu tinha sido tão cuidadosa. Não tinha postado nada nas redes sociais. Não tinha contado para ninguém além de Camila e Alberto. Como? Consegui perguntar, minha voz saindo num sussurro. Ainda não sabemos. Mas foi avistado no centro de Santos há 1 hora. E há algo mais. Eu não queria ouvir o que mais havia. Já estava apavorada o suficiente. Mas a delegada continuou mesmo assim. Ele não está sozinho. Juliano está com ele. E Débora, eles estão armados. Meu mundo desmoronou. Leonardo não estava apenas em Santos. Estava aqui, armado, procurando por mim. E eu estava em um apartamento que não conhecia direito, em uma cidade que não era minha. Eu vou mandar uma equipe para te buscar agora, a delegada disse rapidamente. Fica onde você está, tranca tudo, não atende a porta para ninguém, exceto para os policiais que eu vou enviar. Eles vão se identificar com uma senha que só você e eles vão saber. A senha é Tempestade Azul, entendeu?
Entendi, respondi, minha voz tremendo. Tempestade azul. Desliguei e corri para verificar todas as portas e janelas novamente. Juliana me olhava assustada. O que está acontecendo? Não tinha tempo para explicações completas. Tem pessoas perigosas me procurando. A polícia está vindo me buscar. Você precisa sair daqui também. Vai para a casa de algum amigo, algum vizinho. Qualquer lugar menos aqui. Juliana não questionou. Pegou sua bolsa e as chaves e foi para a porta. Antes de sair, ela se virou. Eu vou ficar no apartamento da minha amiga no andar de cima. Qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. Agradeci e ela saiu. Fiquei sozinha no apartamento, todas as luzes apagadas, sentada no chão da sala com o celular na mão. Cada barulho do corredor me fazia tremer. Passos passando pela porta. Vozes abafadas de vizinhos. O elevador abrindo e fechando. Tudo soava como uma ameaça. Olhei para o relógio. A polícia demoraria pelo menos 20 minutos para chegar, segundo a delegada. 20 minutos que pareciam uma eternidade. 20 minutos nos quais Leonardo poderia encontrar o apartamento. Então ouvi. Passos parando em frente à porta. A maçaneta sendo testada, girando devagar. Alguém tentando entrar. Prendi a respiração. Fiquei completamente imóvel, como se a menor movimentação pudesse me denunciar. A pessoa do outro lado não desistiu. Continuou tentando a porta. Depois começou a bater. Débora! Sei que você está aí. Abre a porta. Precisamos conversar. Era a voz de Leonardo. Ele tinha me encontrado. Não sei como, mas tinha me encontrado. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Não respondi. Não fiz nenhum som. Talvez se eu ficasse quieta, ele pensaria que o apartamento estava vazio. Mas ele parecia ter certeza. Débora, para de ser criança. Eu só quero conversar. Não vou te fazer mal. Não vou te fazer mal. Vindo do homem que tinha pago 50 mil reais para me matar, a frase era hilaramente falsa. Os batimentos na porta continuaram, ficando mais fortes, mais insistentes. Depois mudaram para chutes. Ele estava tentando derrubar a porta. O barulho era alto o suficiente para acordar os vizinhos. Alguém ia chamar a polícia. Alguém tinha que chamar. A porta começou a ceder. A madeira ao redor da fechadura estava rachando. Mais alguns chutes e ele conseguiria entrar. Olhei ao redor desesperadamente procurando uma arma, algo para me defender. Peguei uma faca da cozinha. Minha mão tremendo tanto que quase a deixei cair. Não era grande, não seria muito efetiva, mas era melhor que nada. Então o barulho parou. Os chutes cessaram. Ouvi vozes no corredor. Leonardo falando com alguém. Uma voz masculina que não reconheci respondendo. Depois passos se afastando rapidamente, correndo. Sirenes soaram do lado de fora do prédio. A polícia tinha chegado. Graças a Deus. A polícia tinha chegado. Permaneci congelada no chão da sala, faca ainda na mão, por vários minutos depois que os passos de Leonardo se afastaram. Ouvi sirenes, gritos, movimentação do lado de fora. Meu celular tocou. Era a delegada Fernanda. Débora, a equipe chegou aí. Eles vão bater na porta e dizer a senha. Você pode abrir. Poucos segundos depois, batidas firmes na porta. Polícia! Débora, a senha é Tempestade Azul. Arrastei-me até a porta, minhas pernas bambas. Abri a fechadura e a porta se escancarou. 2 policiais fardados entraram rapidamente, verificando o apartamento. Uma policial feminina veio até mim e colocou uma mão no meu ombro. Você está bem? Machucou-se? Balancei a cabeça negativamente, ainda em choque demais para falar. Ela gentilmente tirou a faca da minha mão. Vamos te tirar daqui agora. Leonardo Silva foi detido no térreo do prédio tentando fugir. Juliano Santos também foi preso na rua. Está tudo bem. Você está segura. Desabei ali mesmo, no chão do corredor, chorando de alívio. Levaram-me para a delegacia de Santos, onde prestei depoimento sobre tudo o que tinha acontecido. A tentativa de invasão, Leonardo batendo na porta, os chutes tentando derrubar. Tudo foi documentado. Enquanto isso, em outra sala, Leonardo e Juliano estavam sendo interrogados.
A delegada Fernanda tinha vindo pessoalmente de São Paulo para conduzir o caso. Vocês pegaram eles com armas? Perguntei. Ela confirmou. Leonardo tinha uma pistola 9mm no cós da calça. Juliano tinha uma também, além de um facão dentro do carro. Ambos serão acusados de porte ilegal de arma, tentativa de homicídio, invasão de domicílio, associação criminosa. Com as gravações que você tem, eles vão ficar presos por muito tempo. Era difícil acreditar que estava realmente acabado. Que Leonardo finalmente tinha sido capturado. Que eu não precisaria mais olhar por cima do ombro constantemente. Mas a realidade foi se afirmando aos poucos. Ele estava preso, atrás das grades. Não podia me machucar. A delegada me levou até a cela de detenção temporária onde Leonardo estava. Através das grades, vi o homem que tinha sido meu noivo. Ele parecia menor do que eu lembrava. Diminuído. Estava sentado no chão de concreto, cabeça entre as mãos. Quando me ouviu se aproximar, levantou o olhar. Nossos olhos se encontraram. Não havia mais charme, não havia mais a máscara de homem apaixonado. Só havia raiva e desespero. Débora. Ele começou, levantando-se e vindo até as grades. Você não entende. Eu não queria fazer isso. Mas você era um problema. Eu tenho uma chance de uma vida melhor e você estava no caminho. Você tem que entender. Suas palavras eram tão absurdas que quase ri. Ele realmente acreditava que tinha o direito de me matar porque eu era um problema para seus planos. Eu não tenho que entender nada, respondi, minha voz firme pela primeira vez em dias. Você planejou me assassinar. Pagou alguém para fazer isso. Por ganância. Porque queria casar com uma mulher rica, e eu representava uma ameaça a essa vida de conto de fadas. Você é um monstro, Leonardo. E eu espero que apodreça na prisão. Ele tentou se aproximar mais, mas as grades o impediam. Você me transformou nisso, com sua obsessão pelo trabalho, sempre colocando seus pacientes antes de mim. Você me negligenciou. Era patético vê-lo tentando culpar a mim por suas próprias escolhas. Como se minha dedicação ao trabalho justificasse ele querer me matar. Espero nunca mais ver você, eu disse, virando as costas. Enquanto me afastava, ouvi ele gritando meu nome, dizendo que eu ia me arrepender, que ele ia sair logo e então eu veria. Mas eram apenas palavras vazias de um homem derrotado. A delegada me acompanhou para fora da área de detenção. Ele não vai te incomodar mais, ela assegurou. Você tem minha palavra. Camila chegou em Santos algumas horas depois, dirigindo feito louca desde São Paulo assim que soube o que tinha acontecido. Ela me abraçou tão forte que mal consegui respirar, chorando de alívio. Pensei que ia te perder, ela soluçava. Quando a polícia me ligou dizendo que Leonardo tinha te encontrado, achei que era tarde demais. Mas não era. Eu estava viva, estava bem, estava livre. Alberto também apareceu na delegacia. Ele tinha sido crucial em todo esse processo, desde me salvar na sexta-feira à noite até fornecer as gravações que condenaram Leonardo. Como posso te agradecer? Perguntei, sabendo que palavras nunca seriam suficientes. Ele apenas sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Você já agradeceu. Continuar viva é o agradecimento suficiente. Os R$ 50.000 que Leonardo tinha dado a Alberto foram apreendidos como evidência. Mas a delegada Fernanda mencionou que, uma vez encerrado o caso, o dinheiro seria devolvido a Leonardo, já que tecnicamente era dele. Alberto brincou dizendo que Leonardo ia precisar desse dinheiro para pagar advogados. Nenhum de nós achou muita graça, mas era verdade. Voltei para São Paulo na quinta-feira. Minha casa parecia estranha, como se eu tivesse ficado fora por meses e não apenas alguns dias. Camila insistiu em ficar comigo por algumas noites, dormindo no sofá. Eu apreciava a companhia. Não estava pronta para ficar sozinha ainda. Os eventos recentes tinham deixado marcas profundas. No hospital, tive que explicar minha ausência. Contei a verdade para a coordenação, que ficou horrorizada e completamente solidária. Ofereceram alguns dias de folga remunerada para eu me recuperar. Aceitei gratamente. Precisava de tempo para processar tudo o que tinha acontecido.
para começar a me sentir normal novamente. A notícia sobre a prisão de Leonardo se espalhou. Era difícil não se espalhar. Um empresário respeitável preso por tentar assassinar a ex-noiva para poder casar com outra mulher. Era o tipo de história que os jornais adoram. Meu nome foi mantido em sigilo pela polícia, mas pessoas próximas descobriram. Amigas me ligaram oferecendo apoio. Minha família finalmente soube a verdade completa. Minha mãe chorou quando contei tudo. Meu pai ficou furioso, dizendo que se tivesse sabido antes, ele mesmo teria resolvido a situação. Minha avó, surpreendentemente, foi a mais calma. Disse que sempre tinha achado Leonardo suspeito, que havia algo nos olhos dele que não era confiável. Eu gostaria de ter ouvido essa intuição dela há 5 anos. Patrícia, a noiva rica de Leonardo, também descobriu. Pelo que soube através da delegada Fernanda, ela rompeu o noivado imediatamente e teve uma crise nervosa quando percebeu que tinha estado envolvida com um potencial assassino. Parte de mim sentiu pena dela. Ela tinha sido enganada tanto quanto eu. Mas outra parte de mim não conseguia esquecer como ela tinha rido quando Leonardo disse que eu não seria mais um problema. O processo contra Leonardo e Juliano começou a se formar. As acusações eram extensas. Tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma, associação criminosa, invasão de domicílio. Com todas as evidências que tínhamos, gravações, testemunhos, o dinheiro, as armas, seria praticamente impossível para eles escaparem de uma condenação pesada. O advogado de Leonardo tentou argumentar que as gravações eram ilegais, obtidas sem mandado judicial, mas o juiz descartou o argumento. As gravações no apartamento poderiam ser questionadas, mas a gravação do encontro no estacionamento, onde Alberto estava usando um gravador pessoal em uma conversa da qual ele mesmo participava, era perfeitamente legal. E essa gravação sozinha já era suficiente para condená-lo. Alberto se tornou testemunha-chave do processo. Sua decisão de não executar o plano e, ao invés disso, me proteger, foi vista com bons olhos pelo judiciário. A promotoria decidiu não processá-lo por nenhum dos crimes menores que tecnicamente tinha cometido durante a operação. Ele era um herói, não um criminoso. Nos encontramos para um café uma semana depois de tudo ter terminado. Ele parecia diferente, mais leve. Sabe, ele disse enquanto mexia o açúcar no café. Eu já fiz muita coisa questionável nessa vida. Vigilância para maridos ciumentos, investigação de funcionários para empresas. Nem sempre trabalhei do lado certo da lei. Mas dessa vez, eu sinto que fiz algo realmente bom. Salvei uma vida. Você salvou minha vida, eu corrigi, segurando sua mão através da mesa. Literalmente. Se não fosse por você, eu estaria morta. Jogada em alguma mata perto da represa de Guarapiranga, como Juliano tinha planejado. Era um pensamento mórbido, mas verdadeiro. Alberto tinha sido meu anjo da guarda, aparecendo exatamente quando eu mais precisava. Ele tinha decidido deixar o ramo de investigação privada. Disse que depois dessa experiência não conseguia mais fazer esse tipo de trabalho. Estava abrindo uma pequena empresa de segurança, serviços legítimos de proteção pessoal e residencial. Oferecia ajudá-lo financeiramente se precisasse. Ele recusou, mas agradeceu. Você já me deu algo mais valioso que dinheiro. Ele disse. Me deu propósito de novo. Voltei ao trabalho no hospital 2 semanas depois. Foi estranho no começo. Cada paciente masculino que chegava me fazia ficar tensa. Cada corredor escuro me lembrava da perseguição. Mas aos poucos, comecei a me sentir em casa novamente. Meus colegas foram incrivelmente apoiadores. Ninguém fazia perguntas invasivas. Apenas me abraçavam e diziam que estavam felizes por eu estar de volta. O julgamento aconteceu 4 meses depois. Foi rápido pelos padrões brasileiros, mas pareceu uma eternidade para mim. Eu tinha que testemunhar, reviver tudo aquilo na frente de um tribunal cheio de estranhos. Camila foi comigo. Alberto também. A delegada Fernanda, que tinha se tornado uma amiga durante todo o processo, me garantiu que eu não estava sozinha. A sala do tribunal estava lotada. O caso tinha atraído a atenção da mídia. Jornalistas enchiam as primeiras filas. Quando Leonardo foi trazido, algemado e vestindo o uniforme laranja da prisão,
Senti um arrepio. Ele parecia ter envelhecido anos em apenas meses. O cabelo grisalho, a postura curvada. A prisão tinha cobrado seu preço. Nossos olhos se encontraram por um breve momento. Não havia mais raiva nos dele, apenas uma resignação vazia. Ele sabia que estava perdido. Com todas as evidências contra ele, não havia defesa possível. Seu advogado tentaria minimizar os danos, negociar uma pena menor, mas a condenação era inevitável. Fui chamada para testemunhar. Caminhei até o banco das testemunhas com as pernas trêmulas. Jurei dizer a verdade. E então contei minha história. Desde o noivado até o término. A perseguição na noite de sexta-feira. Alberto me salvando. A descoberta do plano de assassinato. Nossa operação para reunir provas. O encontro gravado. Leonardo e Juliano me perseguindo até Santos. A tentativa de invasão. O promotor me fez perguntas que me forçaram a entrar em detalhes dolorosos. Como me senti quando descobri que Leonardo queria me matar? Se em algum momento suspeitei de seus planos. Como foi ouvir a gravação dele discutindo os detalhes do meu assassinato planejado? Respondi tudo honestamente, minha voz quebrando várias vezes. O advogado de Leonardo tentou me desacreditar durante o contra-interrogatório. Sugeriu que eu tinha invadido o apartamento de Leonardo ilegalmente. Questionou por que eu não tinha ido diretamente à polícia assim que Alberto me contou sobre os planos. Insinuou que talvez eu tivesse exagerado a ameaça. Mas o promotor objetou a maioria das perguntas, e o juiz as sustentou. Alberto testemunhou depois de mim. Ele foi claro e direto, explicando como foi contratado por Leonardo, como percebeu que o trabalho envolvia assassinato, como decidiu me proteger ao invés de me prejudicar. A gravação do encontro no estacionamento foi reproduzida na íntegra. A voz de Leonardo descrevendo friamente como queria que eu fosse morta ecoou pela sala silenciosa. Juliano, o ex-policial, tentou fazer um acordo. Ofereceu testemunhar contra Leonardo em troca de uma pena reduzida. Disse que Leonardo era o cérebro de tudo, que ele apenas tinha sido contratado para executar. Mas o promotor recusou. As evidências eram fortes o suficiente sem a necessidade de barganha. Ambos seriam processados com todo o peso da lei. Durante todo o julgamento, observei os jurados. 12 pessoas comuns que tinham minha vida em suas mãos. Ou melhor, que tinham a justiça que eu merecia em suas mãos. Tentei ler suas expressões. Alguns pareciam horrorizados com as evidências. Outros pareciam céticos. Um homem mais velho dormitou algumas vezes. Esperava que ele acordasse na hora das deliberações. As alegações finais foram poderosas. O promotor pintou Leonardo como um monstro frio e calculista, disposto a matar uma mulher inocente apenas para facilitar seus planos de ascensão social. O advogado de defesa tentou humanizá-lo, falou sobre sua infância difícil, sobre pressões sociais, sobre como ele tinha cometido um erro terrível, mas não era um assassino de fato, porque o plano nunca foi executado. Era um argumento fraco, e todos na sala sabiam. O fato de o plano não ter sido executado não era mérito de Leonardo, mas de Alberto ter me avisado. A intenção estava lá. O planejamento estava lá. O dinheiro tinha sido pago. Se dependesse de Leonardo, eu estaria morta. O júri se retirou para deliberar às 3 da tarde de uma sexta-feira chuvosa. Esperamos por horas. Camila segurou minha mão o tempo todo. Alberto ficou sentado atrás de nós, uma presença reconfortante. Meus pais também estavam lá. Minha mãe rezando baixinho, meu pai com a mandíbula apertada de tensão. Às 8 da noite, o júri voltou. Tinham um veredito. Quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado, como o júri decide? O porta-voz, uma mulher de meia-idade com óculos, se levantou. Culpado! A sala explodiu em sussurros. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Prosseguiram com os outros crimes. Porte ilegal de arma. Culpado. Associação criminosa. Culpado. Invasão de domicílio. Culpado. Em todas as acusações, o veredito foi o mesmo. Leonardo não demonstrou emoção. Apenas ficou sentado, olhando para frente.
Juliano, por outro lado, começou a gritar, dizendo que era injusto, que ele tinha sido forçado. Os seguranças tiveram que contê-lo. O juiz anunciou que a sentença seria determinada em 15 dias. Mas já sabíamos que seria pesada. Muito pesada. Quando saímos do tribunal, jornalistas nos cercaram. Flashes de câmera me cegaram. Perguntas eram gritadas de todas as direções. Como me sentia com o veredito? Se tinha algo a dizer para Leonardo? Se perdoava? A delegada Fernanda abriu caminho para nós através da multidão. Não dei nenhuma declaração. Apenas queria ir para casa. A sentença veio 2 semanas depois. Leonardo foi condenado a 18 anos de prisão. Juliano pegou 16. Com o sistema de progressão de pena brasileiro, eles provavelmente não cumpririam o tempo todo. Mas era o suficiente. Era justiça. Finalmente, eu podia respirar. Finalmente, podia começar a viver de novo sem medo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Fiz terapia para lidar com o trauma. Algumas noites ainda acordava suada, sonhando com Leonardo batendo na porta do apartamento em Santos. Mas aos poucos, os pesadelos foram ficando menos frequentes. Minha terapeuta disse que era normal, que levaria tempo, mas que eu chegaria lá. Voltei a correr no parque aos domingos, algo que tinha parado de fazer por medo de ser seguida. Recomecei aulas de yoga que tinha abandonado anos atrás. Passei mais tempo com minha família, valorizando cada momento de uma forma que nunca tinha feito antes. Quase morrer tem uma forma de reorganizar suas prioridades. No hospital, fui promovida a coordenadora de enfermagem do pronto-socorro. Era uma posição que exigia mais responsabilidade, mas também vinha com melhor salário e horários mais previsíveis. Aceitei com alegria. Minha vida profissional estava florescendo de uma forma que nunca tinha florescido quando estava com Leonardo. Alberto e eu mantivemos contato. Nos tornamos amigos verdadeiros, unidos pela experiência traumática que compartilhamos. Sua empresa de segurança estava indo bem. Ele até me contratou para fazer uns cursos de primeiros socorros para sua equipe. Era bom vê-lo feliz, fazendo trabalho honesto, ajudando a proteger pessoas de verdade. Camila e eu ficamos mais próximas do que nunca. Ela tinha estado ao meu lado durante o momento mais escuro da minha vida. Tinha arriscado sua própria segurança para me ajudar. Isso cria um laço que não pode ser quebrado. Passamos a ter um jantar semanal juntas, apenas nós duas, conversando sobre tudo e nada. 6 meses após o julgamento, finalmente senti que estava pronta para considerar namoro novamente. Foi assustador. Parte de mim tinha construído muros ao redor do coração, jurando nunca mais confiar em ninguém. Mas não queria viver assim. Não queria deixar Leonardo me transformar em uma pessoa amargurada e desconfiada. Conheci alguém no hospital. Um médico novo no departamento de emergência. Seu nome era Rafael. Ele era gentil, engraçado e, mais importante, quando eu contei minha história, ele não fugiu. Não me tratou como alguém quebrado ou danificado. Apenas disse que eu era incrivelmente forte por ter sobrevivido e reconstruído minha vida. Começamos devagar. Apenas cafés no início. Depois jantares. Ele entendeu quando eu disse que não estava pronta para nada sério ainda. Que precisava de tempo. E ele me deu esse tempo, sem pressão, sem expectativas. Era refrescante estar com alguém que respeitava meus limites. 1 ano depois de tudo ter acontecido, voltei ao sítio em Mairiporã para outro churrasco em família. Foi no mesmo fim de semana do ano anterior, uma espécie de aniversário da noite que mudou minha vida. Mas dessa vez, era uma celebração. Celebração de estar viva, de estar livre, de ter superado. Enquanto estava na varanda do sítio, observando o pôr do sol pintar o céu de tons de laranja e rosa, pensei em como minha vida tinha mudado. Há 1 ano eu estava apavorada, correndo por minha vida, sem saber se veria outro amanhecer. Agora, estava em paz, rodeada por pessoas que me amavam, com um futuro brilhante à minha frente. Meu celular tocou. Era uma mensagem de Alberto. Como você está? Respondi com uma foto do pôr do sol. Estou bem. Estou feliz. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo,
Eu estava genuinamente feliz. Leonardo estava preso. Juliano estava preso. Eu estava livre. Livre para viver. Livre para amar. Livre para ser eu mesma. Minha mãe saiu na varanda e colocou o braço ao meu redor. Em que você está pensando, filha? Sorri para ela. Estou pensando em como sou sortuda. Poderia ter acabado muito diferente. Ela me abraçou mais forte. Mas não acabou. Você está aqui. Está viva. Está forte. E estou tão orgulhosa de você. Aquela noite, quando levei ao aeroporto a carteira que meu... Não, espera. Essa não é minha história. Minha história começou quando um taxista trancou as portas do carro e me disse para confiar nele. E terminou com um novo começo. Com a compreensão de que, às vezes, as pessoas que menos esperamos são as que nos salvam. E que mesmo nas situações mais escuras, há sempre uma saída se tivermos coragem de procurá-la. E agora, quando olho para trás, percebo que aquela noite de sexta-feira, assustadora como foi também o começo da minha verdadeira vida. Uma vida sem mentiras, sem máscaras, sem um relacionamento tóxico me prendendo. Uma vida onde eu era a protagonista, não a vítima. E isso valia todo o medo, todo o trauma, toda a luta. Se você está passando por algo difícil agora, se está com medo, se acha que não há saída, eu quero que saiba que há. Sempre há. Você é mais forte do que imagina. E às vezes, ajuda vem dos lugares mais inesperados. Confie em seus instintos. Peça ajuda quando precisar. E nunca, nunca desista. Porque no final, a melhor vingança contra aqueles que tentaram nos destruir é continuar vivendo, continuar crescendo, continuar sendo feliz. E eu estava fazendo exatamente isso. Vivendo, crescendo, sendo feliz. E isso era tudo o que importava. E aí? O que você teria feito no lugar da Débora? Se você gostou dessa história, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima história!